do que está acontecendo aí, né? Deixa eu só pegar aqui alguma coisa. Vamos falar um pouquinho da... Deixa eu botar aqui no share screen aqui. Deixa eu só achar aqui a... Hoje tem um evento muito importante, que foi o lançamento aí do livro. É um livro que aponta vários autores aí, pessoal em geral da área criminal, que aponta aí os pecados e os erros aí da Lava Jato. Então, teve hoje uma live, a última live deles foi aquela com o Augusto Aras, que está dando esse pepino danado aqui, né? E hoje foi uma coletiva também aí, vários jornalistas perguntando, e os juristas aí respondendo. Bom dia a todas e a todos, muito bem-vindos aqui à nossa webinar. Hoje uma webinar especial que o Grupo Prerrogativas lança um livro, o Livro das Suspeições. Então, teremos um sábado aqui de discussões, de debates com jornalistas e esclarecimentos sobre esse importante trabalho realizado pelo Grupo Prerrogativas. Bom, tá ótimo aí. Mariana, me devolve aí o... Vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, a importância do livro, efetivamente. Vou começar com o vídeo. Opa, só para a gente alinhar. Não, deixa eu pegar aqui mais um pouquinho, Mariana. Vamos pegar mais um pouquinho, tem os vídeos nas nossas plataformas, e ao longo do dia tenhamos um ótimo debate. Vamos encerrar com esse ciclo de falsos heróis. Vamos reconhecer que as pessoas têm virtudes e defeitos. A democracia convive com isto. Deus nos livre disto. Os autoritarismos que nós vemos aí já revelam que nós teríamos não um governo, mas uma ditadura de promotores ou uma ditadura de juiz. Pensou com essa fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagina o poder. Quantos blogs teriam? Quanta coisa teria à disposição? Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Isto é um modelo ditatorial. Essa gente não... Se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. Bom, foi muito interessante. O João era uma pessoa nós nunca deixamos de reconhecer aí, de uma extraordinária coragem, efetivamente, né? Mas vamos pegar um ponto, vamos comparar dois pontos aí. Vamos comparar a ditadura e vamos comparar a ditadura de 64 e vamos comparar a ditadura que veio aí de 2013, 2014, no rastro da Lava Jato. Foi ditadura. Você abole todos os direitos individuais. Com o Temer ainda piorou a situação lá. Permite toda sorte de abusos, você está numa ditadura. Então, vamos comparar as duas ditaduras. Lá atrás, você teve lá os porões, o pessoal que fazia o trabalho sujo lá. Esse trabalho sujo, até o livro do Gaspari lá, Gaspari mostra que o Geisel estimulou os assassinatos aí dos resistentes de esquerda também. Mas, de qualquer modo, você tinha lá o pessoal dos porões. Eles fizeram o trabalho sujo. Num certo momento, as Forças Armadas quiseram se desvencilhar deles, mas não quiseram abrir a memória daquele período, porque envergonha todo mundo. Não envergonha o general Augusto Heleno, aí mas as pessoas civilizadas das Forças Armadas se envergonham. Então, o que houve? Houve um pacto conduzido aí por Nelson Jobim, Sepúlveda Pietense, sem aval popular, sem nada. E esse pacto é o seguinte: vamos esquecer tudo aqui. Então, só não houve punição, como não se reavivou o que aconteceu naquele período para que não se esqueça e não se repita, que era o lema das justiças de transição. O pessoal dos porões saiu das Forças Armadas, arrumaram vários negócios para eles, aí, em garimpo, com as milícias, aí se tornaram milicianos, passaram a ser primeiro guarda-costas aí de bicho, depois montaram seus próprios negócios, parte que nem aí o Curió ganhou jazida para a mineração e tudo, e morreu o assunto. Nós estamos pagando a conta agora. Porque quando você pega essa nostalgia em relação à ditadura, das pessoas que não souberam que foi efetivamente a ditadura. Então, vamos transpor para agora. Lava Jato. Vocês acompanharam bem o trabalho do Sérgio Moro
no Ministério da Justiça. Lá ele ganhou visibilidade pública, não era apenas o juiz que era conhecido pelas sentenças e pelas frases monossilábicas lá nos interrogatórios. Cá para nós, gente, vamos falar claramente. Vocês acham que uma pessoa com grau de desinformação e de mediocridade do Sérgio Moro montou toda essa operação? Porque o que se tem hoje, a narrativa que está se criando hoje, é o seguinte: o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, eles montaram toda esse estratagema de envolver a mídia, tudo, e conseguiram enrolar o Supremo, conseguiram enrolar a mídia. Gente, não tem a menor lógica isso. E por que essa narrativa? Porque com essa narrativa você consegue fazer um pacto da transição, que nem houve lá o pacto da anistia. Você tem um novo pacto da anistia. Esquece todos os personagens que tiveram um papel central nessa história, que abriram espaço para o Deltan Dallagnol. Você acha que foi o rigor metodológico, o rigor jurídico de ambos que permitiu que a Lava Jato fosse onde foi? É evidente que não. É interessante quando você pega todos os abusos que foram cometidos na Lava Jato. Gente, você tinha lá jornalistas acompanhando diariamente a Lava Jato. Eu comparo o que ocorreu com o Bar Bodega, que foi um dos casos, uma das brigas que eu arrumei aqui nos anos 90, aí, que mataram um casal em um bar, campanha de mídia, inclusive lençóis estendidos aí nas paredes para pedir punição. Tudo. Um delegado vê aquela beleza e fala: é nessa que eu vou surfar. Prende 4, 5 rapazes negros, favelados, de uma favela lá perto, fica um mês com esses rapazes. Um mês. Daí vai para um procurador, um promotor estadual da maior dignidade, e o promotor manda soltar os rapazes, não ter nenhuma evidência de que eles tinham cometido o crime. É massacrado pela mídia. É massacrado. Eu saí em defesa dele. Tempos depois, eu conheci num shopping aqui em São Paulo. Ele veio agradecer o fato de eu ter quebrado aquela unanimidade da mídia. Eu falei: pô, é barra pesada enfrentar aquela pressão da mídia. Ele falou: não, pior do que a pressão da mídia era a pressão dos meus colegas, porque consideravam que eu, tomando aquela atitude, eu ia descontentar a mídia e o Ministério Público paulista ia ficar mal. O caso dele hoje é um caso exemplar, ensinado aí nas escolas do Ministério Público aqui em São Paulo, mas na época só ele que tomou essa medida. Então eu pergunto o seguinte: então, digamos, os dois pontos que foram colocados lá é que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol enganaram aí os tribunais superiores e tudo. E o segundo ponto foi a pressão do general Vilas Boas com um Twitter. A pressão do general Vilas Boas com um Twitter. Gente, vamos parar com isso. O que houve foi um movimento claro, que vem desde lá de 2008, 2009, de derrubada de um governo eleito, em cima de uma parceria com a Procuradoria-Geral da República, na época, Antônio Fernando de Souza e Roberto Gurgel, mas com a mídia dando todo o aparato. Falaram muitas vezes aqui de situações em que os casos de maior impacto da Lava Jato coincidiam com uma agenda política. Lá atrás é a mesma coisa. Véspera de eleições, faziam uma baita operação para quê? Para impactar as eleições. Independentemente de ser PT, de ser PSDB, interferiam. O Poder Judiciário não eleito interferia nas eleições. Daí vai para o Supremo Tribunal Federal. Gente, nós tivemos o caso lá da ministra Rosa Weber, que ela era contra a prisão em segunda instância, declarou no voto dela que era contra a prisão de segunda instância, mas que ia votar em favor da prisão de segunda instância por uma questão de colegialidade, ou seja, de ficar junto com a maioria. A parte mais interessante é que, se ela votasse de acordo com as convicções dela, a maioria seria contra a prisão em segunda instância. Por que ela muda? E ela deu um voto, na época, com várias citações, uma erudição que ela não tinha demonstrado até então. Teve um rapaz da Folha, lá, acho que de uma secretaria da Folha, fez um belíssimo trabalho. Ele entrou no Supremo, tem a questão lá da jurisprudência, lá pegou todos os autores citados pela Rosa Weber. Anteriormente, o único que citava aqueles autores era o Luiz Edson Fachin, um voto preparado. Você pega uma coisa que cansamos de falar na época, os algoritmos do Supremo, desde lá de trás. Toda votação relevante, todo caso relevante era sorteado para o ministro, que você já sabia de antemão qual que era o voto do ministro. Você sabia de antemão. Então, digamos, esse princípio, o primado básico da justiça, que você não tem o dono
do caso, que você sorteia e cada qual tem a sua própria convicção, jamais ocorreu lá. E foi medo do general Vilas Boas? Não foi. Por que as Forças Armadas infundiram aquele temor? Porque você promoveu todo um desmonte, uma desmoralização da classe política pelo trabalho da mídia aí, cumpliciada, dando espaço para a Lava Jato. Agora, supor que aqueles provincianos lá de Curitiba tinham genialidade para envolver todo mundo, envolver as pessoas ingênuas do Supremo, evidente que não é isso. Quando que começa a virar Lava Jato? Que nem os porões. Vira Lava Jato quando termina a missão que precisava aí, que era conseguir o impeachment, inviabilizar a candidatura do Lula, daí eles acharam que tinham luz própria, daí investem contra o Serra. Eu dei rapidamente lá nesse encontro, um episódio, quando, acho que Léo Pinheiro, né, da OAS, resolveu fazer a delação, você conversava com um advogado de São Paulo e falava, puta, agora vai pegar os tucanos, vai pegar o Serra, pega diretamente, já sabia disso de antemão. O que se faz? Só para vocês terem uma ideia. A Veja solta uma capa, vazamento da delação do Léo Pinheiro. O rascunho da delação do Léo Pinheiro estava só com os advogados dele e com os procuradores. Daí eles vazam uma denúncia contra o Toffoli. Denúncia contra o Toffoli era que nem aquele grampo sem áudio lá atrás do Gilmar e do Demóstenes Torres. Não tinha nenhuma acusação relevante contra o Toffoli. Dizia que a OAS sugeriu, o Toffoli pediu uma indicação de quem podia fazer uma reforma na casa dele, a OAS sugeriu um cara para fazer a reforma e o Toffoli pagou o cara. Não tinha denúncia. Daí, em cima daquela capa falsa, o Janot resolveu cancelar a denúncia porque disse que os advogados do Léo Pinheiro é que tinham vazado a informação que depois você vai conferir, não existia na delação. A troco de que o advogado vai vazar uma delação em prejuízo do seu cliente? Isso aí foi de cabo a rabo. Então, digamos, a intimidação, vamos pegar um caso antes, lá no Mensalão, o ministro Ricardo Lewandowski, ele deu um embargo de declaração, é uma medida mínima aí, que não significava libertação, significava reconsiderar alguma sentença, voltar a julgar, uma coisa assim. O carnaval que fizeram em cima dele foi terrível. Ele chegou a sofrer escracho aqui no aeroporto, que terrível. Quando o Celso de Mello foi votar em embargo lá de declaração e tudo, foi o único escorregão do Marco Aurélio de Mello. O Marco Aurélio tem aquele negócio de ter sempre do contra lá, mas aí eu tinha uma boa relação com ele, ali eu me desapontei, né? O Globo publica um artigo do Marco Aurélio de Mello, ministro do Supremo, pressionando o Celso de Mello no dia que o Celso de Mello devia dar o seu voto. Então é evidente que houve aí... E daí vem essa história, não, mas por que as sentenças da Lava Jato foram aprovadas nos tribunais superiores? Nós publicamos aqui como é que foi feito aquele grupo lá do TRF, lá do Rio Grande do Sul, que convalidava todos os abusos do Moro. Você teve todo um processo de votação para colocar desembargadores naquela turma específica que ia julgar os processos do Moro, e fizeram todo um sistema para poder afastar um desembargador mais independente que podia dar algum voto que não fosse unânime. Se o voto não é unânime, você permite revisão. Quando teve... Você vê aquele caso, um caso que o... Isso aqui foi fantástico. Aliás, o Flávio Dino, que uma vez veio em São Paulo... O Flávio Dino é um craque. Ele sintetizou o que foi lá uma das votações do TRF, lá do Sul. O Moro, para poder pegar o Lula, ele tinha que situar os casos, o início do envolvimento do Lula em 2009, porque a partir de 2010 o Lula não era mais presidente da República, então não podia entrar em crime de corrupção que pega o funcionário público, o governante. Então ele joga em 2009. Daí o que acontece? E dá uma pena X. Daí o que acontece? Ele não calculou direito e depois dos 70 anos você tem uma redução pela metade da prescrição. Ou seja, de quanto que é a pena? 10 anos. Quando que começou as investigações? Fatos de 2009. Daí você faz a conta, eu sei que o Lula podia ser solto. E tudo que ocorreu nesse período foi para impedir a candidatura dele. Então, o que faz o Tribunal do Paraná?
Os 3 desembargadores dão a mesma sentença, ampliam a pena para 10 anos, assim, para o Lula continuar preso. Os 3 aplicam a mesma pena. Veja bem, quando você vai aplicar a pena, você tem várias categorizações de crime, cada qual você tem o máximo e o mínimo que você pode dar de crime. Os 3 saem igualzinho. Até eu brinquei, lembrava aqueles sobrinhos do Pato Dono lá, que falavam tudo igual. Daí vem aqui para o STJ aqui, o ministro também, lá do Paraná também, inteiramente alinhado com eles. Daí vai para o STF, tem o caso Fachin, o caso Teori Zavascki, que entra o Fachin. Na época eu conversei com um dos procuradores da Lava Jato, que eu tenho respeito por ele aí, não é de Curitiba, e eles estavam alegríssimos lá com o fato do Fachin ter assumido a relatoria. Até eu pensava, mas o Fachin é tido como um garantista, e por que essa alegria? Estava, evidentemente, cooptado. Né? O Fachin foi de uma dureza, até agora, recentemente, esse deputado que morreu de coronavírus, de Covid, na prisão, ele negou prisão domiciliar, só deu prisão domiciliar para o filho do antigo presidente da Federação das Indústrias, lá do Paraná, que foi visto saindo com uma sacola de dinheiro, o Gedel Lima lá. Né? Então, digamos, se você pegar, digamos, o que foi nesse período, o que foi a mídia, o que foi o judiciário, o que foi o Ministério Público. No Ministério Público, não vamos generalizar, não. Vamos pegar o procurador-geral Rodrigo Janot ali, a maneira como ele se entregou totalmente, o deslumbramento dele, endossando todos esses abusos. Se pegar o próprio papel do Zé Eduardo Cardoso, pega a cooperação internacional, a atribuição, o agente da cooperação, do acordo assinado com os Estados Unidos ao ministro da Justiça. O Zé Eduardo transferiu para o Rodrigo Janot para não sofrer pressão. O Rodrigo Janot transferiu para o Sérgio Moro. Então, um juiz de primeira instância, lá no interior do Brasil, ficou com atribuições, e a Lava Jato de lá, de convalidar a cooperação internacional. Então, se você for contar a história inteirinha, daí entram, digamos, os pactos de silêncio. Tudo bom. Vai tudo recair sobre Moro e Dallagnol. Não sei se, assim como em 64 é possível que os porões sejam poupados ou não, não sei. Isso aí vai depender de correlação de forças, potencial eleitoral, de outros interesses, mas não de princípios. Princípios no Brasil é uma coisa instrumentalizada. Qual o princípio que eu tenho hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que prender o sujeito. Então, vou pegar o princípio da luta contra a corrupção. Qual o princípio? O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que libertar o sujeito. Então, vamos pegar o princípio do garantismo. Então, digamos, qual seria a maneira de você impedir para que não se esqueça e não se repita? Seria lavar a roupa suja, efetivamente. Cada setor admitiu o que fez lá. Admitiu o que fez. Admitir que foi tudo parte de uma grande armação. E o PT admitiu os profundos erros que foram cometidos lá, permitindo que uma empresa com a responsabilidade forte da Petrobras fosse entregue aí por uma parceria política aí também. Né? Então, daí você começaria a pensar na democracia. Por quê? Porque o sujeito que errou lá, ele vai ser punido pela opinião pública. Mas não, o que ocorre hoje, os campeões da democracia, os campeões do garantismo, eram os mesmos que suflavam antes de ontem. Então tá, cai o Bolsonaro. Daí vão ser todos garantistas? Vão garantir lisura nas próximas eleições? Vão garantir isonomia nos julgamentos? Vão dar para o Serra o mesmo tratamento que dão para o Lula, ou para o Lula o mesmo tratamento que dão para o Serra? Então é um país complicado. Você tem uma hipocrisia latente no país que, às vezes, dá um certo desânimo. Deixa eu só pegar... Mariana, tem questões aí ou eu dou mais uma rodadinha aqui de... Não, vamos continuar aqui. Ó. Bom, aqui está o Gilmar. Hoje eu entrevistei a Bárbara Gância. A Bárbara é uma figura, né? Se você vai 3 vezes para a cadeia, você arrisca ficar para... Ué, deu publicidade no meio aqui, não estava no gibi essa. Maratona de descontos Netshoes. Um pedido muda tudo. Aproveite que o maior evento de ofertas no esporte está de volta. Ué, em geral, o YouTube nosso, publicidade é só no começo aí. Bom, mas foi interessante a entrevista com a Bárbara Gans. A Bárbara eu conheço desde os anos 90, fomos colegas na Folha, sempre foi uma provocadora. Eu não sabia, quando eu a convidei,
que tinha havido aí um bate-boca com o Emicida. O Emicida, parece que teve um bate-boca e no Roda Viva o Emicida pegou um artigo que ela escreveu em 2007, um artigo contra o funk, criticando o funk, falando cheio de preconceitos, e jogou agora. É interessante. Eu convidei a Bárbara porque nos últimos anos aí ela se transformou numa guerreira do Twitter aí com princípios extraordinários e tudo, né? E ela fez a transição dela. Opa, Paulo, obrigado aí, Michel. A transição dela, digamos, para essas posições mais progressistas aí foi muito interessante o depoimento. Ela falou, eu era realmente contra pobre, tinha preconceito, tinha todos os vícios, era ignorante. Ela falando dela. Daí eu comecei a ver com Bolsa Família e tudo, quando você começa a ver a dignidade do pobre, e daí meus amigos aí de rodas sociais e tudo, falando que absurdo, que a minha empregada, eu trato a minha empregada como gente. E daí eu fui percebendo a dose de preconceito que eu tinha dentro de mim. Mas foi um depoimento extraordinário. Extraordinário. E é interessante isso aí para a gente analisar essa polarização de hoje. Se a Bárbara tivesse continuado a ser uma conservadora, preconceituosa, e desse um comentarinho mais arejado, ela seria aplaudida, como são aplaudidos hoje os companheiros que se tornaram grandes democratas. Mas como ela já, de uns anos para cá, ela trilhou um caminho, aí ganhou uma consciência, não é ligada a grupo, não é ligada, mas ganhou uma consciência interessante, mudou a cabeça dela efetivamente, ela é considerada um dos nossos, e como é um dos nossos, pode ser patrulhada em tudo que falou ou fez no passado. Então foi muito interessante a entrevista dela, ela abordou a disputa com o Emicida, até Mariana vai entrar em contato com o Emicida para a gente entrevistá-lo também. Mas é interessante isso, gente. Vamos pegar aquele outro. Eu sempre esqueço o nome daquele rapaz lá, o craque aí, o que tem 60 milhões de seguidores aí. Alguém coloca aí que também está fazendo um trabalho extraordinário de aprender os valores. Um jeito que não era politizado, que falava para crianças, começou a se politizar, foi muito crítico da Dilma, agora é Felipe Neto. Agora é crítico do Bolsonaro, mas você tem uma trajetória que não é de acoplamento ao partido A, B ou C. É uma trajetória de começar a entender, aprender os princípios básicos da democracia e dos direitos. Esse é o ponto. É aqui que nós defendemos intransigentemente. Se o PT está defendendo esses pontos, viva o PT. Se outro partido defender esses pontos, viva o outro partido. Mas nós não temos isso. Com todos os erros que foram cometidos, a gente vai explorar depois o Emicida aí com uma entrevista, que foram cometidos aí no período da Dilma e do PT, foi um período em que você teve inclusão, você teve oportunidades. Então, digamos, se a pessoa faz esse trajeto, eu não estou falando dos intelectualizados, não estou falando daqueles que eram linha de frente desse discurso de ódio, dos petralhas, dos canalhas e tudo, e de repente viram democratas de carteirinha. Esses têm informação suficiente para você saber que estão surfando numa onda e voltam para a próxima onda, se a próxima onda for de novo para a direita. Mas esse pessoal que não tinha uma militância ideológica, se movia por preconceitos e desinformação, essa caminhada é bonita. Essa caminhada é bonita. Então, eu recomendo aí a entrevista da Bárbara Gance aí, que é isso que teria que ser feito por todo mundo. É uma autoconfissão, assim, mas muito interessante, muito interessante. Deixa eu pegar aqui agora. Hoje nós tivemos as meninas do GGN entrevistaram a Paula Nunes, que é uma advogada, ativista do movimento negro, feminista. Então, é a próxima edição do Cai na Roda, que já entrou esse sábado. Vocês vão encontrar, a gente vai colocar o vídeo depois, o link depois aqui da gravação, mas vocês vão encontrar na plataforma da TV GGN. Vamos lá, Maricota. Cheguei. Gente, eu tenho uma pergunta para fazer, pai. Uma pergunta pessoal. Foi impeachment ou foi golpe? Claro que foi golpe. Ah, tá, porque aqui nos comentários, Nassif, você está falando em impeachment. Eu acho que ele fala em impeachment por conta do processo, mas na nossa opinião foi golpe. Só um pouquinho. Veja bem, você tem presidencialismo, tem parlamentarismo. No parlamentarismo, se você tem maioria
no Congresso, você derruba o gabinete. No presidencialismo, não. Você tem que ter crime de responsabilidade. E aquela questão da pedalada fiscal nunca foi crime de responsabilidade. Mas nunca. Aquilo lá foi uma forçação de barra, aquilo lá foi um crime contra a democracia. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, o sujeito entrevistando, acho que é o Haddad, né? Mas tem que ver que a Dilma cometeu muitos erros econômicos, aí que, tudo bem, cometeu muitos erros econômicos. E foi depois boicotada na hora de fazer o arranjo. Quer dizer, aquele segundo governo Dilma, aqueles 3 primeiros meses, ela se autodestruiu, mas aquilo jamais foi argumento para impeachment. Jamais foi argumento para impeachment. Mas, no entanto, uma campanha terrível, colocaram Eduardo Cunha, esse que foi condenado a pagar a indenização para ele por difamá-lo, na presidência da Câmara para consumar o movimento de impeachment, né? E depois tiraram. Mas é evidente que foi golpe. Você não tinha crime de responsabilidade, a tal da pedalada, que todos cometem, e que é uma questão fiscal, é uma questão administrativa. Então, não tem dúvida. Né? A gente fala impeachment aqui porque a marca fantasia lá, mas foi golpe, efetivamente. Mas a gente acha que foi golpe, sem dúvida. Vou dar as boas-vindas ao Renato, à Rita, à Sônia. Bem-vindos, gente nova. E agradecer também, deixa eu ver o nome dele, maravilhoso, que colocou uma ema para a vaquinha, o Paulo Cunha, fazendo menção à nova nota. Peraí, vamos lá. O Rafa Pascotto coloca, Nassif e André Brandão, o que pode dizer sobre ele? Quantos anos de atraso vamos ter com esse governo? Quem que está falando? André Brandão? É. Que é o novo presidente do Banco do Brasil? Google, André Brandão. Mudam tanto aí que você está no Google, sabe? Gente, eu vou falar uma coisa. Nome não é o forte da família Nassif. Nome e nem comando. Tem um pessoal falando aqui, olha as nassifices, eu já aderi. Quando eu faço alguma confusão, eu já falo, lá vem uma nassifice. Nome, então... É um cara de mercado que vai assumir o Banco do Brasil. Eu não tenho maiores informações sobre ele, mas a questão é a orientação dada pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes quer privatizar o Banco do Brasil. E alguém colocou outro dia, por que ele não aproveita o Banco do Brasil nesse momento como uma ferramenta de atuação pública, como foi em 2008? Em 2008, o Banco do Brasil, Caixa, BNDES, para tirar o Brasil dessa crise. Mas ele não está a fim de tirar da crise, ele está a fim de atuar ideologicamente. O Paulo Guedes é o pior exemplar que tem aqui desse chamado neoliberalismo fajuto de mercado. Isso não é neoliberalismo aqui nem nada. Ele é um ideológico que considera o Pinochet o exemplo. Aproveita que você está no poder, arrebenta tudo do velho modelo e depois o país vai se reconstruir em outras bases. Pouco importa o custo, pouco importa o tempo. Então, digamos, o novo presidente do Banco do Brasil, tomara que seja sério, né? Porque tomara que não cometa o que o Rubens Novaes cometeu com essa venda dessa carteira do Banco do Brasil para o BTG Pactual. O Valdir Silva manda, Nassif, onde houve a virada do Gilmar Mendes com relação à Lava Jato? Foi quando ele soube a verdade do áudio da Dilma com Lula? Não, já sabia na época lá que... Gente, isso foi alegado hoje aqui por alguns dos advogados, acho que pelo Cacai. Veja bem, independentemente, o áudio era ilegal, primeiro, porque foi gravado fora do horário de autorização. Fora do horário de autorização. Mas você gravar a presidente da República, gente, isso aí não existe. O juiz de primeira instância grampear presidente da República, isso não existe. Isso é uma ilegalidade. Isso é uma ilegalidade. E divulgar ainda a gravação, isso é uma ilegalidade sem tamanho, né? Então, o que o Cacai fala, não, o Supremo foi enrolado porque ele não tinha acesso à gravação total, ficou só naquele pedaço, e daí acreditou que realmente a nomeação do Lula era para ele fugir do julgamento. Não, Cacai, você é suficientemente malaca, como diz o Marco Aurélio Mello, para não tentar pensar que a gente é tão ingênuo assim, de achar que os ministros são tão ingênuos assim. Né? Evidente, foi uma ação generalizada, né? Vou agradecer o Oséias também, que mandou um super sticker para contribuir com a gente. Valeu, Oséias. A Elizabeth manda essa pergunta. Se a debandada da equipe econômica da semana passada foi por quê? Eu acho que parte dela já se deu conta que não tem
que não tem espaço aí, né? E Patti se deu conta também que as irregularidades aí vão custar caro lá um pouco mais à frente aí, né? Vão custar caro, não tenha dúvida aí, né? Paulo Oliveira pergunta... É custar caro não só o país aí, mas você vai ter implicações aí. Assim que passar essa onda, deixar de ser onda, deixar de ser novidade, daí a AGU vai atuar, o PGR vai atuar, né? Não tem como. O Paulo Oliveira pergunta se você acha razoável a teoria de ligação da Lava Jato com os interesses dos Estados Unidos. Total, né? Nós somos os primeiros a levantar lá atrás. Eu lembro ainda na TV Brasil, estava entrevistando o Luiz Felipe Alencastro, a gente já tinha percebido esse fator geopolítico quando o Janot seguiu para os Estados Unidos comandando uma equipe da Lava Jato para prestar contas lá para o Departamento de Justiça. Na época a gente publicou artigos lá falando, quem que tinha que estar lá era a AGU para defender a Petrobras. Né? Então, quando foram lá prestar contas lá no Departamento de Justiça, levar informações contra a Petrobras, estava claro. E daí você já tinha vários elementos, né, na época. A espionagem em cima da Dilma no NSA, as manifestações dos Estados Unidos em relação ao pré-sal, vazamento da Wikileaks mostrando o Serra lá, se oferecendo, se fosse eleito em 2010, mudar a lei de partilha, né? Então, você tinha todos os elementos ali. Né? Nós fomos os primeiros, insistimos, e daí você enfrenta os chamados idiotas da objetividade. Essa é a teoria conspiratória. O que é a teoria conspiratória? Falar que a CIA conspira. Gente, a teoria conspiratória é falar que a Branca de Neve conspira. A CIA não, a CIA ela conspira. E a missão dela é conspirar. Né? E agora, semana passada a gente trouxe aí o FBI entrando na parada e cooptando quem? Bom, o PHS, que junta todos os grupos de espionagem, cooptou a Lava Jato, o Departamento de Justiça. Daí vem o FBI, que quer cooptar o CAD, o Conselho Administrativo de Direito Econômico. E daí você tem funcionários públicos sem a menor grandeza, sem o menor senso de responsabilidade em relação ao país. O interesse nacional vai para o vinagre. Porque, desde o começo lá atrás, essa marcação em cima das empreiteiras estava nítido que era uma guerra política. Por quê? Porque as empreiteiras, por conta aí, elas se transformaram nas campeãs nacionais aí, nas empresas que receberam ajuda do governo, ajuda legítima, mas que fizeram as contribuições políticas. Você pega a Odebrecht, por que ela apoiava os governos de esquerda na América Latina e tudo? Porque tinha a promessa de obras lá. Fizeram um jogo que fazem as empreiteiras americanas com o Iraque. O mesmo jogo que eles fazem lá, fizeram aqui. Mas por que pegaram só as empreiteiras e não os bancos de investimento, tipo o BTG Pactual? Estava envolvido até o pescoço com aquela uma offshore foi criada aí para Brasil, esqueci o nome agora, para financiar os gasodutos, as plataformas e tudo. Até era um projeto bem interessante lá, né? Então, era o seguinte, se a empresa tem alguma relação, pode proteger o Lula, quebra a perna dela. Foi essa a lógica. Como fizeram com os sindicatos, com o Temer, assim, 500. O Temer começou a carreira como advogado trabalhista de sindicatos, né? Então, quando você pega o Temer, é uma continuidade disso até o momento que o Janot entra em piração lá e pega aquela delação da JBS, né? Mas é o mesmo processo. É o mesmo processo de quebrar as pernas de tudo que pudesse resistir a esse neoliberalismo primário, né? Primário, né? Se fosse neoliberais minimamente ilustrados, com interesse nacional, mas essa questão dos funcionários públicos aí que rifaram o país é terrível, né? Terrível. Humberto mandou esse superchat. Ele lembra isso. A Dilma mencionou esse negócio do Erdogan, avisando ela, porque teve as primaveras árabes antes, de todo esse movimento. E uma coisa que até tinha comentado do Juca ontem, daí vem as pessoas, os idiotas da objetividade, falam, gente, tudo isso que está acontecendo, esse avanço da direita, não foi a CIA que fez, foram as redes sociais, o fracasso da democracia representativa. Mas, claro, gente, a CIA não faz o furacão rodar, ela prevê para onde vai o furacão e articula de acordo com o caminho dos ventos, é evidente. Evidente. Então, você tem aqui o enfraquecimento das democracias representativas, um sentimento, um protagonismo dos ministérios públicos nacionais aí contra a corrupção. Daí ela percebeu, ela fala, tem tudo isso. Então, vamos usar as redes sociais para fazer as denúncias,
vamos usar nossas parcerias nos países para desestabilizar os governos. O Aloysio Nunes, a primeira coisa que ele faz quando a Dilma cai é ir nos Estados Unidos pedir a bênção para os senadores lá do Partido Republicano. E vamos usar o Ministério Público, tudo, e vamos usar... Então, todas essas ferramentas, você vê como que está o cenário e você usa. Você não cria, você usa aquilo que é existente, né? Vamos lá, Maricota. A Bárbara mandou uma pergunta. Olha só. E o Felipe Neto aceitar o convite do Maia para contribuir com o projeto de fake news? Pode. Ele vai contribuir, ele é muito didático para falar com a opinião pública, né? E está sendo alvo aí de uma campanha inclemente. Aí. Aliás, um ponto importante aí que eu coloquei hoje no artigo, essas críticas de chamar especialistas em direito digital contra a decisão do Alexandre de Moraes de exigir que o Facebook proíba esses hackers não, esses youtubers brasileiros aqui, de ter perfil lá fora. Mas é evidente que tem que proibir, ué. Veja bem, gente, você tem, é uma discussão entre o direito das redes sociais e o direito nacional. E essa posição do Alexandre de Moraes vai repercutir em outros países. Daí é o seguinte, eu tenho um componente criminoso que é colocado no Facebook aqui no Brasil. Daí eu peço para tirar os perfis aí dessas pessoas. Daí eles, sem sair do Brasil, eles vão num provedor lá no fim do mundo, lá, se cadastram no provedor do fim do mundo e abrem um outro perfil. E o mesmo conteúdo entra no Brasil. Não precisa nem levar certificado de atestado de residência. O crime continua sendo cometido. Então, o que importa é o resultado. Então, e as redes sociais, elas podem tanto vetar perfis quanto vetar conteúdo. Então, o que o Alexandre de Moraes pede, pede não, ordena. Eu quero que bloqueie todo o conteúdo dessas pessoas quando entram no Brasil. Senão você tem o reino da impunidade. Até falei a mesma coisa das contas CC5. E se tem paraíso fiscal para esconder crimes, vão criar paraísos tecnológicos. Eu monto lá, pego um provedor lá do fim do mundo, ou dos Estados Unidos, cometo um crime no Brasil, eu só posso ser processado, então, na sede do provedor, mas lá não é crime só aqui. Sim. Então, digamos, o que o Alexandre de Moraes fez foi perfeitamente normal. Você pode discutir se é atentado à liberdade de expressão, é outra coisa. Mas você exigir que os perfis que são deletados do Brasil não possam mandar conteúdos para o Brasil em cima dessa malandragem aí de se cadastrar em provedores lá fora, é mais que lógico, né? Agradecer a Maria Olímpia pelo super sticker que mandou aqui para a gente com uma contribuição, valeu. A Elizabeth também. E para finalizar, uma pergunta interessantíssima também do Rafa Pascotto. Fala, Nassif, você acha possível, sem mudar toda essa estrutura, mídia, justiça, empresariado arcaico, etc., para esse país progredir? Repete de novo, que eu fui ler aqui uma questão e me... Se você acha possível o país progredir sem mudar a estrutura de mídia, justiça, empresariado arcaico, etc. Não vai. Não vai. Vão ter alguns ciclos aí. Aqui nem eu tenho dito, os princípios aqui são ferramentas utilitárias. Eu uso o princípio de acordo com... Não é o princípio pelo princípio. Né? Eu uso o princípio de acordo com o uso que eu faço dele. Então, se eu quiser... Se o garantismo for bom para mim, eu uso. Se o punitivismo for bom, eu uso. Se considerar um impeachment sem crime de responsabilidade, eu crio um álibi para mim, né? Mas não tem apoio político, então eu convalido. Então, digamos, é um duro trabalho de criação de uma consciência moderna. Isso aí não é esquerda-direita. Eu estou falando de modernidade e atraso. Né?